esses dois regimes, essa grande dicotomia que constitui o regime geral da responsabilidade civil no Código Civil, né, essa dicotomia, então, entre a responsabilidade contratual, aquela que decorre do inadimplemento de uma obrigação, e a responsabilidade extracontratual ou aquiliana, que decorre da inobservância de um dever jurídico que causa dano ao outrem, né, um ato ilícito, conforme o artigo 186, 187 e 907 seguintes, até o 954, tá? Até o 954. Que é a base geral, então, desse regime de responsabilidade civil adotado pelo Código Civil. Tá? Bom, pressuposto necessário para qualquer uma dessas duas hipóteses de responsabilidade civil é a ideia de culpa. Tá? A responsabilidade civil no Código Civil, ela é, como regra, uma responsabilidade subjetiva. Tá? Uma responsabilidade civil subjetiva. O que é uma responsabilidade civil subjetiva? É aquela que não basta que haja uma conduta em dano e um nexo de causalidade entre essa conduta e dano. É preciso que essa conduta seja necessariamente culposa. Culpa aqui no sentido lato sensu, tá? Do direito civil. Né? Aquele lato sensu que engloba tanto o direito, tanto a culpa, o dolo, vamos dizer assim, ou seja, a vontade de produzir ou de alcançar determinado resultado, a vontade de causar um dano, como, por outro lado, aquele dano que é causado pela imprudência, imperícia ou negligência de uma pessoa. Tá? Tanto faz. Então, caracteriza-se a responsabilidade civil, o dever de indenizar, a partir do momento que eu tenho uma conduta, um dano, uma relação de causalidade entre essa conduta e o dano, mas essa conduta necessariamente tem que ser culposa. Tá? Culposa. Só excepcionalmente mesmo, é que o Código Civil ele admite uma responsabilização, tá, sem culpa, que a gente chama de responsabilidade objetiva. Então, se você pegar no artigo 907, ele fala aquele que por ato ilícito causar dano ao outro e fica obrigado a repará-lo. Aí o parágrafo diz assim, ó, haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente envolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para o direito de outrem. Então, vamos pegar o exemplo vamos pegar o exemplo aqui, tá? Da responsabilidade civil do Estado, que é constitucionalmente prevista, que ela vai ser objetiva. Tá? Artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Tá? Para que o Estado seja responsabilizado por um dano, não é necessário que a conduta, tá, do agente estatal, do servidor público, ou a ele equiparado, seja uma conduta culposa. O Estado vai responder sempre objetivamente, porque a lei assim determina. Ou então, quando existe uma atividade que, por sua própria natureza, tá, ela causa risco à população, à sociedade, que é o caso, por exemplo, daquela pessoa que explora uma atividade ligada, uma atividade nuclear, uma atividade atômica não nuclear, tá? Explora a radioatividade, trabalha com radioatividade. Bom, aí tem uma teoria do risco implicada. Tá? É a teoria do risco integral. Vocês devem ter estudado isso lá no direito administrativo. Tá? Então, mas a regra é no sentido de que a responsabilidade, no regime geral estabelecido no Código Civil, é sempre responsabilidade civil subjetiva, necessária a presença, a caracterização da culpa. Só excepcionalmente ela vai ser objetiva, ou seja, prescinde desse elemento, desse pressuposto, melhor dizendo, que é a culpa. Bom, a responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, ela é absolutamente distinta, tá, dessa responsabilidade civil prevista no Código Civil. Tá? Ela é distinta por quê? Primeiro porque ela ignora completamente a distinção entre responsabilidade contratual ou extracontratual. As relações de consumo, tá, elas abrangem, tá, uma responsabilidade que, por vezes, transcende o mero contrato de consumo. E vocês já viram isso
porque você já lê, já assistiu um vídeo que fala lá dos elementos que compõem a relação de consumo, tá? E dentre esses elementos tem lá o conceito de consumidor. Pô, o conceito de consumidor, na sistemática que estabelece o Código Civil, tá? Ela vai além daquele consumidor direto, tá? Em sentido estrito. Não, a gente tem um consumidor por equiparação. Tá? Consumidor por equiparação está lá no artigo 2º, parágrafo único do CDC, equipara-se ao consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indeterminadas, que haja intervido nas relações de consumo. Ou lá do artigo 17, para os efeitos dessa seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Tá? Então, todos esses daí são consumidores, tá? Por equiparação. Não necessariamente fazem parte diretamente da relação consumo, mas equiparam-se a consumidor. Tá? Então, não faz sentido, dentro da sistemática do Código de Defesa do Consumidor, tá? Falar em uma distinção entre responsabilidade civil que decorre do inadimplemento de um contrato e responsabilidade civil que decorre do não atendimento, da não observância de um dever jurídico. Tá? Ao invés desse sistema, então, estabelecido no Código Civil, a gente vai ter a distinção, tá, da responsabilidade civil em 4 espécies. Uma responsabilidade civil pelo fato do produto, uma responsabilidade civil pelo fato do serviço, uma responsabilidade civil pelo vício do produto e uma responsabilidade civil pelo vício do serviço. Tá? O que é a responsabilidade pelo fato? Bom, a responsabilidade pelo fato é aquela que decorre, tá? Tá? De uma falha de segurança, de um defeito. Tá? O que é o defeito? Defeito é uma falha no produto que pode gerar algum tipo de risco à saúde física ou psíquica do consumidor. Tá? Então, quando eu falo em falha de segurança, quando eu falo de defeito, é justamente isso. A preocupação da responsabilidade pelo fato, tá? É uma preocupação com a incolumidade física ou psíquica do consumidor. Nessa visão ampla de consumidor, tá? Que o código dá. Abrangente. Tá? A responsabilidade pelo vício do produto ou serviço, por outro lado, vai ser uma falha de qualidade. Tá? Aí está a grande distinção entre o defeito e o vício. O defeito é a falha de segurança, o vício é a falha de qualidade. O que é uma falha de qualidade? Olha, é quando o produto não está adequado à finalidade que se propõe. Por exemplo, eu compro esse celular aqui e esse celular não serve para fazer ligação. Tá? Ou quando esse produto ele não tem a durabilidade que dele se espera. Quando o tempo de vida útil dele, tá, não preenche aquilo que se espera, por exemplo, do tempo de vida útil do celular. Um celular que eu compro agora e a bateria dele, 2 dias de uso, já está viciada, já está desligando toda hora, não dá conta de carregar. Então, essa é a principal distinção. Responsabilidade pelo fato, falha de segurança, responsabilidade pelo vício, falha de qualidade do serviço. Tá? Bom, tranquilo. Tudo certo até agora? Então tá. Um outro fator determinante aqui para a gente distinguir o regime especial da responsabilidade civil estabelecido no CDC do regime geral da responsabilidade civil estabelecido no Código Civil é que, enquanto que no Código Civil a responsabilidade subjetiva é regra, ou seja, é necessário que haja uma conduta culposa, tá? Um dano e um nexo de causalidade entre essa conduta e o dano, ou seja, a culpa precisa estar presente para caracterizar o dever de indenizar. Tá? O Código de Defesa do Consumidor ele adota o que a gente chama de responsabilidade objetiva. O pressuposto da responsabilidade objetiva não é
salientei já no vídeo da aula passada, não é a culpa, mas é o risco, é a teoria do risco. Bom, o comerciante, ele assume uma atividade que vai trazer um bônus, que é o lucro, mas que, por conta de ter o bônus, vai ter que assumir também esse ônus maior, que é responder pelo risco que aquela atividade ela proporciona à sociedade. Então, a regra do direito do consumidor é que basta, para dever de indenizar, basta apenas o quê? Ora, basta apenas que haja uma conduta, uma ação ou omissão, um dano, uma lesão a um interesse jurídico tutelado, tá? E uma relação de causalidade, um nexo causal entre essa conduta e esse dano. E é necessário que essa conduta seja culposa. Tá? A única exceção a esse regime especial de responsabilidade adotado pelo CDC, que diz que a responsabilidade do fornecedor, tá, de um produto ou de serviço é objetiva, é a responsabilidade pessoal do profissional liberal, que a gente viu também no final da aula, no final do vídeo, do último vídeo que eu disponibilizei para vocês. Então, responsabilidade pessoal do profissional liberal, artigo 14, parágrafo 4, diz lá o artigo 14, parágrafo 4. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então, assim, gente, para que haja, para a responsabilização de um profissional liberal, de um médico, de um advogado, de um engenheiro, de um arquiteto, para que haja a responsabilização desses profissionais, é necessário que, além, tá, da conduta, além do dano, além do nexo causal entre a conduta e o dano, é necessário que essa conduta seja culposa. Então, eu, enquanto consumidor, para poder exigir uma reparação de um dano causado pelo profissional liberal, tá, eu preciso demonstrar o quê? Ora, que ele agiu com imprudência, negligência ou, que é mais normal, imperícia. Tá? Imperícia. Ou então que ele teve a vontade, o dolo, né, de produzir aquele dano. Tá? Então, existe um ônus da prova por parte do credor, do consumidor, de provar a culpa do profissional liberal. Isso porque a obrigação assumida pelo profissional liberal é, como regra, uma obrigação de meio. Uma obrigação de meio é aquela obrigação em que o devedor se obriga com um emprego de determinada técnica ou determinado conhecimento para atingir determinado objetivo. Mas ele se obriga com a técnica, com o conhecimento, com a utilização dessa técnica do conhecimento. Ele não se obriga com o fim, com o resultado. Tá? Ele não pode se comprometer. O advogado não tem como se comprometer, ou não tem como se obrigar com a procedência ou a improcedência de uma ação. O médico não tem como garantir o resultado que o tratamento vai ser 100% eficaz. Existem fatores que fogem à sua área de atuação, né? Que o mero conhecimento e a técnica não bastam para alcançar o resultado. Tá? Então, por se tratar de obrigações de meio, justamente que eu vou ter que a responsabilidade é subjetiva. Tá? E aí a gente tem aquelas situações em que alguns profissionais liberais, por exemplo, médicos, cirurgiões plásticos, que se comprometem então com cirurgias estéticas, esses respondem. Existe uma dúvida ainda, né? Vocês respondem objetivamente ou subjetivamente, mas há apenas uma inversão do ônus da prova, né? E que daí, nesse caso, eles teriam que se comprometeriam com o resultado em si. Então, o fato é que a cirurgia plástica estética, a anestesia, tá? Cirurgião plástico estético, então o anestesista, por exemplo, são casos de profissionais liberais que assumem a obrigação de resultado. Tá? A obrigação de resultado, como o próprio nome diz, é aquela em que ele não se entrega apenas com a técnica ou conhecimento, ele se entrega e obriga com o resultado em si. Tá? E aí, nesses casos, parte da doutrina diz, nesse caso, a responsabilidade do profissional liberal é uma responsabilidade objetiva. Ou a outra parte da doutrina vai dizer que não se trata de responsabilidade objetiva, mas é apenas
permite a inversão do ônus da prova. E é o médico que vai ter que fazer a prova de que ele não agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Tá? Esse é o ponto principal para a parte da doutrina. Parte da doutrina diz que é objetivo, parte diz que é subjetiva. Tanto faz, né? Em ambos os casos, vamos dizer assim, há uma pressuposição de culpa, tá? Em que, então, pode ser afastada caso o profissional liberal, no caso médico, cirurgião plástico ou anestesista, que se completou com obrigação de resultado, né? Em que ele vai ter que comprovar que, bom, ocorreu um caso fortuito de força maior, ou então que a produção do resultado é culpa concorrente ou culpa exclusiva da vítima. Então, isso é basicamente um resumo bem resumido, é claro, do que a gente tratou nos vídeos da aula passada. Tá? Bem, dito isso, está gravando, certinho. Dito isso, nós vamos tratar das duas últimas espécies de responsabilidade civil previstas no Código de Defesa do Consumidor. Então, nos vídeos anteriores, nos dois vídeos anteriores, a gente tratou da responsabilidade civil pelo fato do produto e da responsabilidade civil pelo fato do serviço. Em ambas, o que a gente tinha? A gente tinha uma situação... Só deixa eu fazer um negócio aqui. Esse fone aqui. Eu vou tirar ele aqui. Tá. Acho, mas tudo bem. Desativar Bluetooth. Tá, beleza. Então, em ambas as espécies de responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço, então, em ambas as espécies de responsabilidade civil pelo fato, tá? A grande questão aqui é, como eu tinha dito anteriormente, uma falha de segurança, um produto que apresentava um defeito que podia causar algum tipo de dano, tá? Físico ou psíquico à saúde do consumidor. E aí, nesse consumidor lato sensu, né? Esse consumidor que é, inclusive, o consumidor por equiparação dos artigos 2º parágrafo único e 17. Tá? Na responsabilidade pelo vício do produto, que é essa que nós estamos entrando agora, aqui, ó, responsabilidade pelo vício do produto, tá? Nós vamos estar começando a falar de uma responsabilidade, tá? Ou melhor, de um produto que contém um vício de qualidade. Ora, o vício de qualidade diz respeito à ausência de adequação ou à falta de durabilidade daquele produto. O produto não é adequado à finalidade a que se destina, e vou repetir isso incansavelmente aqui durante essa aula. O produto não é adequado à finalidade que se destina, o celular não serve para fazer duração, não serve para fazer ligação, tá? Ou então, ele não apresenta uma durabilidade razoável ao fim a que se destina. Ah, como assim, professor? Bom, é inegável que um saco de arroz, por mais valorizado que esteja ultimamente, ele não foi adquirido, o consumidor não adquire um saco de arroz para que ele fique lá por vários anos, né, guardado dentro de um cofre, tá? Não é essa a finalidade. O arroz serve para ser consumido imediatamente ou dentro de um razoável período de tempo, tá? É diferente do celular, que se espera que tenha uma duração muito maior do que o arroz, tá? Então isso é a questão da durabilidade, tá? Mas além do vício de qualidade, que é a principal característica, né, aqui da responsabilidade, eu também posso ter um vício de quantidade. Ora, o que é o vício de quantidade? A gente até vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Mas o vício de quantidade é quando há uma disparidade entre a informação prestada pelo fornecedor quanto à quantidade do produto, tá? E aquela quantidade que é efetivamente entregue ao consumidor ao final. Tá? Então, é aquela barra de chocolate que você olha lá na embalagem que tem 500 gramas, né? Só que quando tu vai pesar ela de fato tem 395. Tá? Isso é o vício de quantidade. Em ambos os casos,
a preocupação aqui não é a incolumidade física nem psíquica do devedor, mas sim, do devedor não, desculpa, do consumidor, mas sim a sua incolumidade econômica, porque isso está causando uma diminuição patrimonial ao devedor, no patrimônio do devedor, do devedor de novo, do consumidor, desculpa, gente. Beleza? Então tá. Olha, enquanto vocês não forem falando, eu vou falando, tá? Se vocês não perguntarem e não tiverem dúvida nenhuma... por favor, Taline. Oi? Não? Taline? Acho que não é... Não, tá. Beleza, continuamos, então. But, a responsabilidade pelo vício do produto, tá? Ela é, como a gente já calhou de falar, num primeiro momento, objetiva. Tá? Objetiva no sentido de que pouco importa se o fornecedor, tá, tinha a intenção, tá, ou o fez por imprudência, imperícia ou negligência, de colocar um produto com vício de qualidade ou de quantidade no mercado. Tanto faz, pouco importa. Ainda assim ele responderá. Por quê? Porque justamente a culpa é prescindível. Tanto é verdade que o artigo 23 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz assim, ó, a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não exime de responsabilidade. Vou ler de novo. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade. Mesmo que ele não saiba, mesmo que aquele vício de qualidade ele apareça posteriormente, o fornecedor fez todo tipo de... O produtor fez todo tipo de... o fabricante, desculpa, fez todo tipo de teste para garantir, né, a qualidade daquele serviço. Mas daí, objetivamente, anos depois, aparece lá um vício de adequação, um vício de durabilidade. Tá? Pouco importa. Mesmo ele tendo ignorado, mesmo ele tendo tomado todas as precauções possíveis, tá? Ele vai responder objetivamente por aquele vício de qualidade. É o que diz o artigo 23. Tá? E mais ainda, essa responsabilidade, tá? Ela vai ser uma responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária quer dizer o seguinte, bom, que todos, absolutamente todos os que participam da cadeia de consumo, todos que participam da cadeia que coloca aquele produto no mercado de consumo, vão responder, tá, de forma solidária, ou seja, de forma igual, tá, pelo vício de inadequação. Tá. Tá certo, Aline. Agora eu vi aqui que tá sem microfone, tá? Então, todos vão responder. Então, olha só. Eu comprei esse celular aqui na, sei lá, Multisom, tá? O celular foi produzido, foi importado pela empresa X, produzido nos Estados Unidos pela Apple, tá? Eu posso ingressar com uma ação por conta do vício de qualidade ou de quantidade, no caso aqui de qualidade, contra a Multisom que me vendeu, contra a importadora X que importou ele, ou contra a Apple, tá? Ou contra todos os três ao mesmo tempo. Ou contra todos os três ao mesmo tempo. Essa é a ideia de solidariedade. Todos respondem solidariamente pelo vício de qualidade ou pelo vício de quantidade, tá? Então, todos que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente. Tanto é verdade que o parágrafo 2º do artigo 25, ele vai dizer assim, ó, sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. Então vejam só que detalhe importante. Falei para vocês,
comprei um celular da Apple, tá? Na Multisom, importado pela empresa X. A Apple, por sua vez, ela usa uma bateria que é importada de uma outra empresa da China, tá? Eu posso promover a ação contra todas. Se a bateria faz, que é um componente do celular, tem problema, eu não preciso entrar com ação só contra a empresa chinesa, mas contra todo mundo que faz parte da cadeia de produção desse produto e da cadeia de produção e comercialização desse produto, tá? A evidência de que a responsabilidade pelo vício do produto é uma responsabilidade solidária, tá? Tá nos capítulos do artigo 18 e 19. Olha o que diz o artigo 18. Vou ler até a parte que nos interessa. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem improváveis. Tá? O artigo 19 vai dizer assim, por sua vez, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto. Tá? Bom, no entanto, como vocês já podem ver aí no esqueminha aí que eu fiz aí, precário, esqueminha, mas que está devidamente destacado aí no texto, no texto, tá? Existem exceções dessa solidariedade. Essas exceções são duas. Primeiro, tá? Quando se tratar de produtos in natura, tá lá no artigo 18, parágrafo 5º. Deixa eu achar aqui, ó. No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. Então, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. Pô, eu cheguei no mercado, vou fazer compras no mercado, né? Vou lá comprar maçã, tá? Essa maçã apresenta um vício de qualidade, tá? E produto in natura é isso. Eu acho que até é bastante evidente o que é o produto in natura, né? Mas então, produto in natura é justamente... Por que eu apareci na tela aqui? Eu estou aparecendo na tela para vocês? No cantinho aqui? Hã? Professor. Não está mais o Word aqui? Não. Não está mais o Word. O que houve aqui? Por que saiu daqui? Calma aí, vamos voltar. Não seja por isso. Não. Calma aí. Ai, a tecnologia. Nada do Word? Não? Tem. Agora voltou. Voltou? Voltou, sim. Uhum. Voltou. Ah, então tá. Então, o produto in natura é o produto agropecuário. Tá? Ora, se o produto in natura não tiver devidamente identificado, o produtor do produto in natura não tiver devidamente identificado pelo comerciante, o comerciante vai responder, exclusivamente ele vai responder, tá? Por eventual vício de qualidade nesse produto. Tá? Por eventual vício de qualidade nesse produto. Tá? Por isso que vocês, se vocês observarem nos mercados, né, costuma ter lá, junto com a maçã, junto com o tomate, etc., né, a identificação, né, a rastreabilidade que eles chamam, a identificação de quem? A identificação do produtor. Então vai lá, esse produto foi adquirido, produtor, não sei o que, de la Sierra, de São Joaquim e tal. Então, quer dizer, isso é justamente para afastar do comerciante, do supermercado, a responsabilidade exclusiva pelo vício de qualidade nesse tipo de produto. Afastar, então, o que está disposto no artigo 18, parágrafo 5º. Uma outra situação em que não há responsabilidade solidária é quando o instrumento utilizado para pesagem ou medição, tá, de determinados produtos esteja fora dos padrões oficiais. Está lá no artigo 19, parágrafo 2º. O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Porra, eu fui lá e comprei, e aí nós estamos falando especificamente, tá aqui no vício de qualidade, mas nós estamos falando especificamente
aliás, não está ainda no vício de qualidade, de forma geral, na responsabilidade pelo vício de produto, mas aqui a gente vai estar falando do vício de quantidade. Pode adquirir 1 quilo de carne. Falar, comprei 1 quilo de carne. Mas na verdade não era 1 quilo de carne, porque a balança utilizada pelo açougue era uma balança que não estava de acordo com as diretrizes do Inmetro. Tá? Ora, não tem como responsabilizar o produtor, tá? Não tem como responsabilizar o produtor por uma falha que é do comerciante. Então o fornecedor imediato, que é o comerciante, vai responder por esse vício de quantidade, tá? Por esse vício de quantidade, tá? Então, no primeiro caso, o vício é uma exceção à solidariedade no vício de qualidade. No segundo caso, vai ser uma exceção à solidariedade no vício de quantidade. Beleza? Tranquilo até agora, até aqui? Estou falando rápido ou não? Tudo certo. Tá. Muito obrigado. Eu já ia dizer que no direito civil o silêncio é consentimento, hein? Se vocês não reclamam, eu vou dar como assentido, concordância. Tá? Vamos lá. Dentro da responsabilidade civil pelo vício do produto, eu vou ter, então, o vício de qualidade e o vício de quantidade. O vício de qualidade tá lá no artigo 18. O que diz o artigo 18 do CDC? Vou ler o caput aqui. Tá? Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuem o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Então, vejam só. Primeira coisa, por se tratar de vício, a gente não está falando em risco à segurança, incolumidade física ou psíquica do consumidor. Tá? Aqui nós estamos diante de uma falha, tá? Seja na adequação, seja na durabilidade do produto. Tá? Teoria da qualidade, vocês devem lembrar da aula passada também. Tá? Bom, essa falha de qualidade, esse vício de qualidade, então, ele pode decorrer da impropriedade. O que é impropriedade? Impropriedade está definida no parágrafo 6º do artigo 18. Diz assim, são impróprios ao uso e consumo. 1. Os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. Presunto que eu comprei estragado no mercado. Estragado? Não, vencido no mercado. Tá? 2. Os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida e à saúde, perigosos ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Quando há uma fraude, tá? Quando há uma fraude no produto. E aí eu sempre cito o exemplo que eu tive, inclusive, uma ação recentemente que eu tive que fazer contra uma empresa um comerciante de veículos, uma empresa comerciante de veículos, que vendeu para um cliente meu um veículo com um odômetro adulterado. Ele comprou o veículo como se ele era um veículo usado, ele comprou o veículo como se ele tivesse 60 mil quilômetros rodados, né, então de quilometragem, e posteriormente o carro começou a dar um monte de problema, ele foi atrás de uma oficina e aí descobriu que, na verdade, aquele veículo tinha 179 mil quilômetros. Ou seja, tinha 119 mil quilômetros além do que estava registrado no odômetro. Logo, houve uma fraude. Tá? Então, aqui nós estamos diante da hipótese do inciso 2º do parágrafo 6º. Tá? E aí, por fim, os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim que se destinam. O tal do celular que não serve para fazer ligação, que não funciona. Tá? Então, isso são as impropriedades. Bom, aí depois eu tenho a diminuição do preço, tá? Ou seja, quando o produto vem com algum tipo de falha, tá? Que lhe diminua o preço, tá? Lhe diminua o preço,
ou quando há uma disparidade entre as características do produto e as informações fornecidas. Vocês vejam que, no caso dessa fraude no idômetro, ela facilmente se encaixaria em qualquer uma das três situações. Por quê? Porque, sim, o veículo vai estar impróprio ao seu uso, né, por conta do que dispõe o parágrafo 6º, inciso 2º, né, a falsificação diminuiu o seu preço, a fraude diminuiu o seu preço, e há uma disparidade entre a característica do produto e as informações fornecidas. Então, o produto tinha 170 mil quilômetros, 179 mil quilômetros, e foi fornecido a informação de que ele tinha 60 mil quilômetros. Tá? Então, encaixaria-se aqui, nesse caso específico, em qualquer uma das três hipóteses. Tá? Bom, mas daí, e claro, todo mundo sabe que isso é verdade. Como é que fica a situação das pontas de estoque e dos produtos dados? O que é ponta de estoque? Ponta de estoque é aquele produto que ele vem com algum defeito, alguma falha na sua qualidade, tá? No processo de produção, e aí, por conta dessa falha, ele é colocado no mercado por um preço inferior ao preço que o produto sem falhas, tá? Sem vício, tá? Tem. Tá? O produto usado, por sua vez, é o produto que foi usado, não tem também muito o que fazer. Bom, pode haver comercialização de ponta de estoque e produto usado? Sem dúvida nenhuma pode. Mas o que é necessário? É necessário que essas informações constem, tá? Sejam acessíveis ao consumidor. O consumidor tem que saber que ele está adquirindo uma ponta de estoque, o consumidor tem que saber que ele está adquirindo um produto usado. Tá? Se essa informação for sonegada, aí, vejam, há um vício de qualidade, né? Aí entramos ali na disparidade entre as características do produto e as informações fornecidas. Tá? Bom, aqui vem um ponto importante. Deixa eu levantar aqui. Desagradável aqui. Aqui vem um ponto importante que a gente precisa ressaltar. Tá? Qual é esse ponto importante? Tá? O prazo para a correção do vício. Tá? A gente vai ver a seguir, tá aqui, quer ver, ó, nessa parte aqui, opções do consumidor, tá? A gente vai ver que, como regra, o consumidor já não pode, de forma alguma, exigir imediatamente a substituição, de forma alguma não, né? Mas como regra, o consumidor, ele não pode exigir imediatamente a substituição do produto, a restituição de dinheiro ou o abatimento no seu preço. Primeiro, a primeira coisa que o consumidor tem que fazer é dar um prazo para que o fornecedor ele realize, tá? Ele realize a correção do problema, a correção do vício. Então, existe um prazo estabelecido na lei. O parágrafo 1º, ele diz assim, ó, não sendo, do artigo 18, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente, a sua escolha. Pode o consumidor exigir, mas não sendo sanado o vício no prazo máximo de 30 dias. Então, o fornecedor tem um prazo máximo de 30 dias para sanar esse vício. Tá? E ele tem um prazo mínimo também, tá? De 7 dias. Tá? Prazo entre 7 e 30 dias para sanar o vício. Tá? Esse prazo ele pode ser flexibilizado, ele pode ser ampliado em até 180 dias, por convenção entre as partes. É o que diz o artigo 18, parágrafo 2º. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 dias, nem superior a 180 dias. Então, vejam só, por que eu digo que o prazo mínimo são 7 dias? Tá? Porque aqui, ó, eu não posso convencionar um prazo inferior a 7 dias com o devedor. E posso convencionar um prazo até superior a 30 dias, até 180 dias. Tá? Mas, em regra, o prazo que o fornecedor tem é de 7 a 30 dias para sanar o vício. Tá? Eu posso convencionar
que esse prazo seja estendido até 180 dias. Mas daí continua falando o parágrafo 2º. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte: assinei um contrato de adesão. O contrato de adesão, a gente já falou aqui, é aquele em que, como o próprio nome diz, o consumidor adere ou não. Não existe espaço para o consumidor discutir as cláusulas desse contrato. Tá? Assina ou não assina, é isso. Tá? No contrato de adesão, essa cláusula de flexibilização do prazo, ela só vale se ela for assinada num termo aditivo em separado. Tá? Um termo em separado do contrato. Tá? E com manifestação expressa do consumidor, que ele está aceitando, tá? Que ele está aceitando ampliar esse prazo para sanear o vício. Tá? Daí só assim que a gente vai poder falar na utilização das alternativas. Tá? Só um minutinho aqui, que eu vou sair rapidamente aí e já volto, tá? 2 minutinhos. Será que eu parar uma gravação? Eu vou fazer bobagem, né? Então eu não vou nem parar a gravação, vou só... Não tem pause aqui, tá? Só... Será que ele foi buscar café para nós, alguma coisa assim? Apareceu, saiu, sumiu, deu aqui. Eu acho que deu a ligeira. Eu acho que deu a ligeira nele. Até aqui tu fala besteira, né, Ricardo? O cara tava no meio da explicação, o cara saiu queimando. Ô, Jean, se ele voltar suado, é batata. Tô de volta. Desculpa a interrupção. Bom, então assim, tá? O primeiro ato, então, que o consumidor tem que fazer é reclamar. Tá ali, opções do consumidor diante do produto viciado. Tá? As opções do consumidor vão estar nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 18. Tá? O primeiro passo é que o consumidor tem que fazer é reclamar do produto. Tá? Tem que levar ao conhecimento do fornecedor, tá? Que aquele produto ele possui um vício, tá? Um vício de qualidade. Tá? Um vício de qualidade. Então, o primeiro passo é esse. Ele não pode exigir, como eu falei anteriormente, a substituição, a restituição ou abatimento sem antes fazer essa reclamação. Bom, um dado que é importante salientar, que está na jurisprudência do STJ, especificamente nesse recurso especial 1.411.136 do Rio Grande do Sul, tá? Diz respeito a quem deve levar o produto à assistência técnica. Tá? O produto apresentou um defeito. Eu vou lá e reclamo com o comerciante. Chego lá para o comerciante, que ele é responsável solidário, e digo, olha, esse celular não está funcionando. Tá? Quem é que tem a responsabilidade de levar o produto, conduzir o produto até a assistência técnica? O STJ, ele tem um entendimento, é polêmico o entendimento, mas é o entendimento do STJ, tá? De que se a assistência técnica estiver localizada na mesma localidade do estabelecimento comercial em que o produto foi adquirido, o comerciante não tem responsabilidade de levar o produto à assistência técnica. Quem tem que levar o produto à assistência técnica é o próprio consumidor. Tá?
Então, essa é a posição do Superior Tribunal de Justiça acerca de quem deve conduzir o produto à assistência técnica. Tá? Bom, se o vício não foi sanado nesse prazo de até 30 dias, aí é que eu posso exigir as opções, as alternativas estabelecidas nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 18. Quais são essas alternativas? Tá? Então vamos lá. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativa e a sua escolha, alternativamente e a sua escolha. Então, quer dizer, eu posso escolher qualquer uma dessas alternativas, ou a substituição, ou a restituição, ou o abatimento. Tá? E essas alternativas são do consumidor. A sua escolha, a sua escolha. Ou seja, o produtor, ou o fornecedor, desculpa, ele não pode me obrigar a aceitar a substituição do produto se o que eu quero é a restituição do dinheiro. Tá? Ou vice-versa. Tá? Ou vice-versa. Se trata de uma prerrogativa do consumidor, a escolha sobre essas opções, sobre essas alternativas. Bom, aí vamos lá. Então, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Então, vejam só, eu adquiri lá na loja, lá na Multisom, este celular aqui, um iPhone 11 da Apple, 128 GB, eu acho, cor preta, tá? Eu posso requerer, se ele tiver algum defeito, eu vou requerer a substituição dele por um idêntico. Tá? Por um idêntico. Mas você pode perguntar assim, professor, mas e se esse celular não tiver mais disponível? Se não existir mais esse celular no mercado? Bom, aí nesse caso a gente vai utilizar do que dispõe o parágrafo 4º do artigo 18. Tá? Quando a substituição for impossível, vamos no artigo 18, parágrafo 4º, que diz assim, ó, tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1º, do parágrafo 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diverso. Tá? Haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diverso, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço. Então, o que acontece aqui? Vamos dizer que não existe mais o iPhone 11 no mercado. Tá? A Apple pode me oferecer a substituição por um iPhone, vamos dizer, 12. Tá? Por um iPhone 12. No entanto, eu vou ter que arcar com a diferença do valor entre o iPhone 11 e o iPhone 12. Tá? Ô, Conte. Oi. Referente ali a dirigir o produto com defeito à assistência técnica. Uhum. Caso haver assistência técnica no município, de prerrogativa do consumidor. Exatamente. Certo. Isso serve para produto comprado pela internet, e quando a gente tem que mandar e tiver uma loja, uma filial na cidade, e a assistência técnica estiver só em outro estado ou em outro município, é o consumidor que tem que enviar, ou seria a filial que consta na cidade? Não, daí é responsabilidade do comerciante encaminhar para assistência técnica. Tá? Mesma compra feita pela internet. Mesma compra feita pela internet. Ok. Tá? Mesma compra feita pela internet. Mas nesse caso, professor, o telefone teria que ser enviado novamente para quem vendeu, não é isso? Sim. Sim, porque ele tem que fazer o conserto. Eu tenho que oportunizar ele fazer o conserto. Então, Mas aí quem me vendeu foi a internet, não foi a loja. Foi uma loja, né? Então, no caso, o que aconteceria no seu caso? Tu teria que enviar para a loja que tu comprou online, o endereço que eles indicassem, e ela iria levar para a assistência, não é isso, professor? Perfeito, exatamente. Não seria a filial que está situada no município, na minha cidade, não tem responsabilidade alguma. Vamos pegar assim, então, Ricardo, para deixar bem claro isso assim. Se a compra que tu fez é na internet de uma empresa que não tem, por exemplo, um Submarino, tá? Não, então vamos simplificar. Eu comprei pela internet na Multisom.
Na Multissom. Tá. Eu comprei pela internet na Multissom. Perfeito. O celular deu defeito. Eu posso encaminhar, e não tem assistência técnica aqui em Criciúma, eu posso encaminhar para filial aqui, ou eu tenho que encaminhar para a Multissom da internet? Não, tu vai encaminhar para filial aqui. Ah, tá. Tu vai encaminhar para filial aqui. Perfeito, eu entendi a tua colocação. Tá? Então seria o mesmo caso então, de uma Americanas, então. Então seria o mesmo caso de uma Americanas. Exatamente. Mesmo caso de uma Americanas. Tá? Então, Se bem que eu não sei, Dalva, daí eu vou falhar aqui contigo nesse ponto específico da Americanas, porque eu não sei se a Americanas Americanas física aqui é a mesma Americanas da internet, sabe? Eu não sei se tem ali não tem ali só uma seção de marca, tá? Isso eu vou ficar na dúvida para ti, tá? Então pode ser que, apesar do nome ser o mesmo, símbolo ser o mesmo, mas pode ser que eu acho que já li alguma coisa assim que quem administra a Americanas na internet é diferente de quem administra as lojas físicas da Americanas, tá? Então não seria considerado uma filial, então? Daí não seria considerado uma filial, tá? Seriam diferentes. Seria só como aquela história de fazer eu estava vendo o material do senhor hoje, uma empresa que só carrega a marca de outra. Isso, a franquia. Franquia, isso. Mas a franquia é um pouco diferente, porque a franquia tu não carrega só a marca, não, tu carrega todas as características do produto, né? E ali a gente teria, vamos dizer assim, duas pessoas jurídicas distintas que prestam serviços de natureza distinta. Ambas são comerciantes, ambas são varejistas, mas uma faz exclusivamente varejo na internet e outra faz varejo físico. Tá? Sim. Talvez aí pode ter, mas eu tô conjecturando aqui, tá? Mas o que eu entendo o problema, eu comprei o produto na Casas Bahia pela internet, tá? Eu tenho possibilidade de encaminhar esse produto para a filial das Casas Bahia em Criciúma para que ela faça o encaminhamento para assistência técnica. Tá? Aliás, outra pergunta. Geralmente, a gente, como consumidor, como varejista, como proprietário de loja, a gente vai dizer assim para o cliente: olha, como a senhora comprou pela internet, lá é outra razão social. Então, a senhora tem que entrar em contato com a internet e fazer a devolução via correio ou enviar para eles, igual a Dalva mencionou. Como que eu, consumidor, eu posso ficar sabendo se é a mesma razão social ou se são pessoas jurídicas diferentes, igual tu comentou agora? Na verdade, é procurando pelo CNPJ, né? Procurando pelos dados da empresa. Não é tão difícil assim. Né? Geralmente, esses dados vêm na própria nota fiscal do produto. Né? Entendi. É simples, é só pegar e pedir uma certidão simplificada na junta comercial. Ou olhar no site da Receita Federal se é considerada filial ou matriz. Na verdade, aí o contador para resolver o nosso problema. Exatamente. Bom, gente, então assim, se a substituição for impossível, então, lembrando, eu posso requerer a substituição para um produto semelhante, mas eu fico responsável por complementar o preço. Ou o fornecedor fica obrigado a me restituir se houver uma diferença de valor entre os produtos, né? Aí vem o inciso segundo, que diz a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, eu peço a devolução devolvo o celular que deu problema, por exemplo, e pego... Só um minutinho, gente. Meu Deus, que confusão. Bom, então a restituição, eu acho que não tem dúvida, né, gente?
Alguém tem dúvida sobre a restituição? Tá, levo o silêncio de vocês como concordância, tá? Abatimento também, olha só, abatimento. O abatimento proporcional do preço. Porra, comprei esse celular com problema na bateria, tá? Comprei esse celular com problema na bateria. Mas eu não quero, gostei dele, já tá com toda a minha agenda aqui, tal. Ó, me dá um abatimento aqui no preço dele. Geralmente a gente vê o abatimento, aliás, no preço, antes, né? Antes do negócio jurídico se perfectibilizar, né? Antes, então, da compra e venda, quando, por exemplo, eu adquiro produtos do mostruário que tem pequenos defeitos, né? Aí eu já peço um abatimento no preço, né? Para adquirir aquele produto. E geralmente o comerciante ele aceita, tá? Tá, então é isso. Tá? Bom, mas vai ter algumas situações em que eu posso me utilizar imediatamente das alternativas sem necessidade de uma reclamação prévia, sem necessidade de abrir prazo para o comerciante, para o fornecedor, de forma geral, sanar o vício do produto. Tá? Essas hipóteses, a hipótese de utilização imediata das alternativas, está no parágrafo 3º do artigo 18, que diz assim, ó, o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou a característica do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Lembra que eu falei para vocês do meu cliente que tinha adquirido o veículo com o odômetro adulterado? Para ele, né, que tipo de solução poderia dar a quem vendeu o veículo para ele que restaurasse o vício. O vício ali é um vício insanável. Né? Ora, por se tratar de vício insanável, a gente já foi lá e quando a gente entrou com a ação, quando a gente ingressou com a ação, a gente já foi pedindo diretamente a substituição do produto ou o ressarcimento, a restituição do dinheiro que ele pagou. Já entramos direto com uma ação pedindo isso. Não precisamos fazer uma reclamação prévia, porque não havia o que se sanar ali, o vício insanável. Né? No máximo ele podia receber, então podia dar um abatimento de preço, mas ele não queria um abatimento de preço, ele não queria um carro de 180 mil quilômetros, ele queria um de 60 mil quilômetros. Né? Então, desse caso, já foi. A gente, inclusive, entrou com uma ação judicial e com uma tutela de urgência. A juíza concedeu a tutela de urgência, obrigando que o comerciante, ele, no prazo de 10 dias, parece, salvo engano, 10 dias, substituísse o veículo que tinha vendido para o meu cliente, tá? Por um semelhante, marca, modelo semelhante, com a quilometragem de 60 mil quilômetros. Porque foi o que a gente pediu. A gente se utilizou diretamente, então, da alternativa de substituição, tá? Bom, aí nós chegamos no vício de qualidade. Não, desculpa, de quantidade. Como eu disse para vocês, o vício de quantidade, ele é o vício decorrente da disparidade entre aquilo que é informado, a quantidade que é informada do produto e quantidade que é informada do produto e aquela que efetivamente é entregue ao consumidor. É o chocolate, né, que vem com uma ele anunciado lá com de 500 gramas, e quando tu efetivamente vai pesar ele tem 395 gramas, né? O vício de quantidade, então, ele vai estar previsto no artigo 19. Diz assim, o caput dele: o fornecimento, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou da mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente, daí vai começar as alternativas. Então, isso é o vício de quantidade do artigo 19. Tem uma coisa muito interessante do vício de quantidade, uma história muito interessante que eu devia ter procurado aqui. Deixa eu ver aqui. Chopp STJ. Bom, tem no Google, mas eu não quero
me perder em devaneios. Basicamente, a controvérsia era o seguinte: todos vocês já tomaram chopp alguma vez na vida ou viram alguém já tomando chopp, né? O chopp, tu pede um chopp de 400 ml e geralmente ele vem lá com 2 dedos de espuma. O correto do chopp, pelo que tradicionalmente se diz, o chopp tem que ser servido sempre com 2 dedos de espuma, né? Bom, um dia houve uma controvérsia, porque o Inmetro ele multou uma cervejaria de Blumenau, dizendo que ela estava vendendo 400 ml de chopp, mas efetivamente não estava vendendo esses 400 ml de chopp, porque uma parte do copo era preenchido por espuma. Então haveria um vício de quantidade. Tá? E essa discussão sobre se o colarinho ele fazia parte do chopp ou não, né, chegou ao Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça, tá, ele fixou o entendimento, tá, de que, de fato, o chopp faz parte. Eu tenho aqui a decisão do TRF4, tá? Mas olha aqui, vou tentar substituir aqui só para mostrar para vocês a decisão. Isso aqui descompartilha aqui e compartilha aqui, ó. Então, aqui, ó, a ementa, esse aqui é do TRF4, ó, 2008. Então, apelante é um restaurante, o apelado é o Inmetro, né? Olha só. Multa aplicada pelo Inmetro, comercialização do chopp, inclusão do colarinho na sua medição. A medição realizada na bebida comercializada denominada de chopp deve considerar o colarinho, pois este integra a própria bebida e é o próprio produto no estado espuma, em função do processo de pressão a que é submetida a referida bebida. Então, vejam só que interessante. O TRF4, e a decisão foi posteriormente corroborada pelo... agora vai aparecer mais meu... foi corroborada pelo STJ, né? O TRF4 ele entendia que, ou entende, que do conceito de chopp faz parte o colarinho, né? Então, só vocês terem noção aí desse fato. Então, nesse caso, não foi considerado um vício no produto. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. Quais são as alternativas diante do vício do produto? Tá. Então, vamos lá. As alternativas são as seguintes: abatimento no valor do preço, substituição do produto ou restituição do dinheiro. Tá? Ou seja, as 3 alternativas que a gente encontrava nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 18, do parágrafo 1º do artigo 18, vocês vão encontrar também nos incisos 1, 3 e 4 do artigo 19. O que tem a mais aqui no vício de quantidade? Ora, a possibilidade de complementação. Diz lá, então, o inciso 2º, complementação do peso ou medida. Então, além da possibilidade de substituição, restituição e ou abatimento, né, o consumidor pode exigir também a complementação, tá, da quantidade. Tá? E aí, por fim, eu não sei se eu falei para vocês que a aula de hoje ia ser mais curtinha, né? Mas, por fim, nós temos aqui o vício, tá? O vício do serviço. Então, a responsabilidade pelo vício do serviço. A responsabilidade pelo vício do serviço é, como o próprio nome diz, um vício na qualidade do serviço. Então, eu levei meu carro para a oficina para sanar um vício, tá? Um problema, um defeito que o carro está apresentando. Não precisa nem ser um defeito, não. Um vício mesmo, uma falha dele mecânica, alguma coisa, problema no motor. Eu pego o carro de volta, pago o serviço e de repente ele volta a apresentar o mesmo problema. Tá? Esse é o vício na qualidade do serviço, que está lá no artigo 20 do Código Civil, do Código de Processo de Defesa do Consumidor. Do Código de Defesa do Consumidor. Tá?
Bom, toda a lógica da responsabilidade pelo vício do serviço vai ser muito próxima da responsabilidade pelo vício do produto, tá? Com algumas distinções. A primeira distinção, que já tem lá também no vício de quantidade, eu esqueci de falar, tá? É que não há prazo para sanar o vício. Ou seja, tanto no vício de quantidade, né, quando se tratar de responsabilidade pelo vício de quantidade do produto, quanto a responsabilidade pelo vício do serviço, tá? O consumidor já pode exigir imediatamente a substituição, restituição e ou abatimento. E no caso do vício de quantidade no produto, da complementação. Não precisa dar prazo para que seja sanado o vício, tá? Porque a lei não exige. Tá? E aí, as opções dadas ao consumidor diante de um serviço viciado são as seguintes. Inciso 1º, tá? Reexecução do serviço sem custo adicional e quando cabível. E aí eu já botei ali, ó. Gente, algumas vezes, tá? Imaginem a questão da oficina. Eu quero que o serviço seja executado novamente, mas eu não tenho mais confiança naquela oficina. Então eu posso pedir que ele seja executado por terceiro às custas do fornecedor, que é o que está no parágrafo 1º do artigo 20. Diz lá, ó, a reexecução do serviço pode ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor. Então, reexecução, primeira opção. Segunda opção é a possibilidade de restituição, né? Imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E, por fim, a possibilidade de abatimento do preço. Se, por exemplo, o serviço foi parcialmente resolvido. Tá? A lei não fala em um vício na quantidade de serviço, mas é possível sim que haja vício na quantidade de serviço. Como? Ora, quando o serviço foi prestado pela metade. Quando o serviço foi prestado pela metade, eu contratei um pintor para pintar a minha casa, ele só pintou a frente da casa, não pintou o resto da casa. Tá? Bom, e aí? Aí eu vou ter as opções de reexecução, restituição e abatimento. Mas também vou ter a possibilidade de exigir a complementação, se eu quiser, nos termos do artigo 19, inciso 2º. Então, por analogia, eu uso o inciso 2º do artigo 19, que possibilita a complementação do serviço, tá? Bom, por analogia, então, tá? Basicamente, isso é o que eu tenho para falar sobre responsabilidade. Eu só vou destacar mais alguns termos aqui, mais alguns artigos dessa seção do CDC, que nós estamos aqui, porque eu acho que são importantes que a gente saiba. Algumas delas a gente já estudou, tá? Então, vamos lá. Ó, primeiro, o artigo 24. O artigo 24 diz assim, ó, a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. Então, a garantia estabelecida pela lei, tá, de ter sanado, tá, o vício de adequação de qualidade e durabilidade do serviço ou do produto, tá, ela não precisa estar prevista contratualmente, porque ela decorre da lei. Ela decorre da lei. Ora, e decorre do CDC, que é uma norma de ordem pública. A gente já falou sobre isso. Ora, se é de norma de ordem pública, os dispositivos, tá? Eles não, os dispositivos da lei, eles não, os direitos, não sei, não estão disponíveis às partes, de modo que não pode haver uma convenção exonerando contratualmente o fornecedor da sua responsabilidade. Então não pode ter lá uma cláusula no contrato, a gente já falou sobre isso. Lá quando falamos em direitos acho que em direitos do consumidor, pode ter uma cláusula no contrato dizendo, olha, o consumidor abre mão, tá, de qualquer tipo de responsabilização do fornecedor. Não pode. Tá? Segundo, tá, que é na verdade uma repetição, artigo 25, é vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nessa ou nas seções anteriores.
Eu já falei isso para vocês. O CDC, ele parte da ideia de reparação integral do dano. Então, eu não posso estipular uma cláusula que exonere a responsabilidade do fornecedor ou que atenue, de alguma forma, a responsabilidade do fornecedor pelo vício do serviço, pelo vício do produto. Tá? E muito menos pelo fato. E o parágrafo 1º do artigo 25, ele diz assim, ó, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos respondem solidariamente pela reparação prevista nesta e nas sessões anteriores. Gente, por óbvio, se, sendo apenas um responsável pelo dano, todos respondem solidariamente, mais responsáveis solidários serão se todos forem responsáveis pelo dano. Né? Então, até redundante esse dispositivo aqui do parágrafo 1º do artigo 25, mas, de qualquer forma, está aqui. Tá? Então, gente, isso basicamente completa o conteúdo da nossa prova. Tá? Basicamente completa o conteúdo da nossa prova. Tá? O que é fundamental? Tá? O que é fundamental? Se vocês perceberem, vocês vão ver que, na verdade, vocês têm, em termos de lei, 25 artigos para ler. Tá? O CDC, ele é composto de... A parte que vai iniciar, vai ser objeto da nossa avaliação, ela é composta por 25 artigos. Na verdade, nem são 25 artigos, porque tem vários que são vetados. Tem, por exemplo, o 15 e o 16 são vetados, o 11 é vetado. Então, 25 são 23 artigos para vocês lerem. Tá? 23 artigos, do 1º ao 25. Isso é o conteúdo da prova. Professor, o que eu tenho que me focar mais? Sem dúvida nenhuma, gente, essa parte de responsabilidade pelo fato, responsabilidade pelo vício do produto e serviço é a parte mais importante. Tá? Não acho que vocês têm que deixar, obviamente, de estudarem o restante, mas foquem-se nisso também, e principalmente. Tá? Depois, tentem resgatar lá, quando a gente fala lá em elementos da relação jurídica do consumo, que também são importantes, tá? A ideia de consumidor por equiparação. Tá? A ideia de consumidor por equiparação é muito importante. Tá? Isso é fundamental. E aí o resto eu até poderia dizer para vocês que a prova é sem consulta, né? Mas vou estar enganando a quem que a prova é sem consulta. A prova, em tese, é sem consulta, né? Mas não existe meio de fiscalizar se vocês estão fazendo consulta ou não. De forma que não tem maiores problemas, tá? Eu quero... isso é uma coisa que eu sabia que eu queria destacar alguma coisa para vocês, que é importante, tá? Olha só, isso é fundamental. A prova vai ser toda objetiva, tá? A prova vai ser objetiva. Ela vai ficar disponível no sistema das 18 horas, das 6 horas, tá? Até às 11. 18 às 11 horas, tá? Eu estou ampliando o tempo para vocês realizarem a prova, né? Para daí vocês adequar de acordo com a comodidade de vocês, tá? Mas fica das 18 às 23 horas, tá? 18 a 23 horas. Tranquilo? Provavelmente... faz igual os outros professores ali, das 18 de hoje até as 18 de amanhã. Não, assim, ó, o professor Francisco, ele pediu que a gente realizasse, pelo menos me pediu, foi objeto de uma reunião, inclusive, que as provas fossem realizadas no horário de aula, tá? Justamente para não coincidir com outras provas que os alunos possam ter, tá? E é tranquilo, vocês têm bastante tempo. Das 18 às 23 vocês conseguem, vai ter 10 questões no máximo, vamos botar 12 questões no máximo objetivas, é tempo mais que suficiente, tá? Fica tranquilo aqui que já é pensando em facilitar para vocês, tá? Acho que até vou fazer o seguinte, eu vou fazer das 18 à meia-noite, então, para ficar mais tranquilo, tá? Tá ficando menos ruim, professor. Tá ficando menos ruim. Tá, 18 à meia-noite, então, de 18 horas a 0 horas, tá? 0 hora. Pode ser? Beleza, fechou. Melhor que nada, beleza. Boa. Então tá, então vamos ficar nesse horário para vocês resolverem, então, das 6 à meia-noite. Então, eu acho que é isso, gente. Eu vou postar o vídeo amanhã, tá? Porque eu agora tô cansado pra cacete, né? E aí, então, vou cortar parar a gravação aqui.